Queria dar boa noite, especialmente a quem está chegando hoje pela primeira vez, né? Dizer a vocês que não se preocupem, a gente vai colocar nas próximas aulas. Aliás, eu não falo nem aula, porque não é uma aula, tá? Só explicando para quem está chegando agora. Na verdade, nós somos um grupo de leigos que se interessam em estudar a palavra, e essa iniciativa surgiu de conversa com o Nelsinho, que a gente gostaria de se aprofundar, né, nos aprofundarmos nos estudos da Bíblia. E aí a gente fez um cronograma, quando é um assunto de profundidade teológica, a gente procura alguém que tenha conhecimento, mas não somos professores, não somos tão aprofundados no assunto, a gente está aqui para aprender junto, essa é a proposta, tá? E queria dar boas-vindas a quem está chegando e dizer que a gente vai nos próximos encontros, ou até lá no chat, né? A gente usa o Zap, o chat do Zap, para mandar os últimos encontros. Nelson sempre grava esses encontros nossos, porque fica como uma referência para você visualizar depois o que você perdeu, não conseguiu acompanhar, tá? No final, a gente sempre abre para as perguntas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, lembrando que, se a gente souber responder, a gente responde. Senão, eu passo para os universitários, que é Nelsinho, que ocupa esse espaço universitário. Ou então a gente chama a Madiel. Então, é uma dúvida que possa responder. Para Alfredo, né? E a gente sempre conta realmente com essa participação, né? Dos estudantes de teologia, alguns padres que também contribuem, pessoas que já vêm de uma vivência maior dentro dos estudos da palavra. E nós vamos começar hoje, vamos finalizar hoje o livro do Êxodo. Nós, só atualizando quem chegou agora, nós fizemos uma breve introdução sobre as Santas Escrituras, por que ler a Bíblia, se a Bíblia ela é importante para o nosso dia a dia, como lê-la, né? E principalmente não como um livro de cabeceira, como um livro qualquer, mas o livro da revelação divina. Como a Bíblia surgiu, que ela não caiu do céu com zíper e tudo, não caiu, né? São anos de estudo, de tradição, né? de aprofundamento, para que ela possa se tornar o que ela é nas nossas mãos, e saber que ela é uma ferramenta de encontro com Deus. E que ela é a forma como Deus encontrou de falar para com o seu povo, de se encontrar através das leituras, né? E é um livro atualíssimo, que se atualiza constantemente, em todo momento, em toda situação. Deus. O Senhor falando comigo, lá eu vou encontrar, verdadeiramente, porque a palavra é viva, né, e presente em nosso meio. Então, nós vamos começar fazendo oração. No final, nós retomamos essa oração para agradecer ao Senhor. Estamos felizes aqui no Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor Jesus, por cada um desses nossos irmãos que hoje estão aqui se dispondo a estudar a Tua palavra, a aprender mais, a conviver com ela e colocar na prática. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de nos aprofundarmos nos Teus ensinamentos, na Tua sabedoria, e que ela cada vez mais possa crescer em nós, nos ajudando a crescer espiritualmente, a crescermos como pessoas, como cristãos que somos. Que o Senhor possa nos dar sempre a oportunidade de colocar essa palavra em prática, que ela não seja apenas um ensino, mas possa vir a se tornar alimento para a nossa alma, luz para o nosso caminho, como diz o salmista. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só uma dica. Se vocês quiserem colocar o telefone de vocês na horizontal, é melhor para visualizar, tá? Porque eu fiz os arquivos em PDF e eu coloquei ele na posição horizontal, fica melhor.
eu só abrir aqui e vocês vão me dizer se estão conseguindo visualizar, tá? Acho que eu fechei o arquivo, peraí. Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui. Pronto. Estão conseguindo visualizar? Sim, Cíntia, está aparecendo. Ok. Beleza. Se alguém, por acaso, não conseguir, aí avisa, tá? Certo. Como eu falei, se você preferir colocar na horizontal, fica melhor a visualização dos arquivos. Bom, hoje a gente vai falar especificamente do culto a Deus, as origens das celebrações litúrgicas no Êxodo. A gente comentou nos últimos encontros que, na verdade, o Êxodo, o que é que ele é? É uma passagem, um momento de libertação do povo hebreu, saindo do Egito para se tornar povo eleito, povo de Israel, em direção à terra de Canaã, a terra prometida, né? Na verdade, o livro do Êxodo, ele não conta a chegada desse povo a Canaã. Ele conta a saída desse povo do Egito e a caminhada do deserto. Porque, na verdade, ele é uma preparação desse povo para se tornar um povo. É um povo que não era um povo. Eles eram escravos, né? Submetidos à idolatria do Egito. As influências culturais e econômicas do Egito. Então, ele não era um povo. Ele era um aglomerado de pessoas que tinham uma história, mas que, por um momento, estava ali esquecida. E Deus mata esse povo porque aquele povo é o povo de Deus, é o povo escolhido, é o filho primogênito do Senhor, o Israel. É aí que a gente começa a chamar o povo de Deus de Israel. Então, nesse meio, a gente também consegue visualizar como Deus quer se relacionar com o seu povo, já que foram 400 anos vivendo no Egito, né, sob a égide de um povo que o escravizava, que o mantinha sob duras penas. Então, ele também tinha, esse povo também tinha que se submeter, inclusive, ao paganismo que o Egito vivia. Deus precisava resgatar, não só tirando geograficamente de um lugar, mas precisava resgatar a história daquele povo, resgatar o culto que era devido a ele como Deus daquele povo. Então, o que acontece? A forma como Deus encontrou de, novamente, se colocar no meio daquele povo e se estabelecer como Deus de Israel, era como, sabe como você come um prato de papa? Como é que come um prato de papa? Quente, pelas beiradas, né? Em vez de muito assim. Deus, ele ia pelas beiradas, aos pouquinhos. Tirou daquele povo um homem com quem ele podia falar, um escolhido, um consagrado, a quem ele deu a missão de ir até aquele povo, conquistar a confiança daquele povo, trazê-lo para o Egito, trazê-lo para o deserto, e ali estabelecer novamente a relação de confiança, estabelecer o culto a Deus como Senhor e único Senhor, né, naquele povo. Mas ele vai se infiltrando aos pouquinhos na cultura e na vivência daquele povo que estava ali, escravo.
Vocês estão conseguindo me escutar? Porque a minha net está travando aqui. Eu estou. Vamos continuar. Todo mundo ouviu, Cliquinho? Está normal aqui mesmo. Está cortando às vezes, é isso? Pronto, ok. Porque minha imagem está aqui travada, tá? Mas é porque minha internet hoje está muito boa. Mas aí, se vocês sentirem alguma dificuldade, vocês abrem o microfone e falam, tá? Porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui, só estou olhando a tela da apresentação. Bom, esse trecho que vocês estão vendo é retirado de Êxodo 15, o cântico de Moisés, logo após ter atravessado o Mar Vermelho. E nesse trecho especificamente, a gente entende qual era o intuito de Deus ao procurar novamente aquele povo, né? A querer resgatar aquele povo. Moisés, no seu canto, diz: quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós? Glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos, dignos de louvor, e que operais prodígios. Apenas estendestes a mão, e a terra os tragou. Conduziste com bondade esse povo que libertastes, e com vosso poder guiastes a vossa morada santa. Ou, ao ouvir isso, estremeceram os povos. Um pavor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Edom ficaram aterrados. A angústia tomou conta dos valentes de Moabe. Tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre ele o terror e a angústia. O poder do vosso braço os petrificou. Até que tivesse passado o vosso povo. Senhor, até que tivesse passado o povo que adquiristes para vós. Conduzi-lo-eis e os plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparastes para a vossa habitação. Senhor, no santuário, Senhor, de vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre, sem fim. Ora, eu saquei alguns pontos aqui que deixam claramente o que Deus queria daquele povo. Moisés vai falando aqui que quem entre os deuses é semelhante a vós? Ora, o Egito, nós sabemos que o Egito era politeísta. Eles tinham devoção, adoração a vários deuses, né? Várias entidades que eles identificavam como deuses. E para cada um deles, eles invocavam por conta de um problema, por conta de uma situação ou de determinada região. Por exemplo, a lavoura, o gado, a chuva, tudo que eles necessitavam, eles invocavam determinada entidade. Então, o povo hebreu, vivendo essa cultura, também se misturou. Nesse canto, Moisés quer mostrar que dentre todos aqueles deuses com D minúsculo falsos, né, o Egito, ninguém é semelhante ao Senhor, aquele que está resgatando Israel. E aqui ele coloca que libertastes, ou seja, a intenção do Senhor é libertar do pecado, libertar da escravidão, libertar da cultura pagã. E conduzir esse povo à vossa morada santa. Ele prometeu ao povo uma morada para o povo e também queria morar no meio do povo. Porque esse povo era o vosso povo, ou seja, o povo de Deus. Aquele povo foi um povo escolhido, né? Amado, separado, consagrado ao Senhor. Na montanha que vos pertence, ou seja, na terra que o Senhor prometeu a Israel. Nesse local seria a morada do povo e Deus viria habitar com eles. Antes do Gênesis, nós tínhamos visto que ninguém tinha tido uma teofania, ou seja, uma revelação divina, como Moisés tinha tido. A gente vai ver ao longo do Êxodo que Moisés, ele vai ganhando a confiança de Deus, e ele também vai se aproximando, que até então ele temia a Deus, mas ele vai se aproximando a tal ponto de ser chamado amigo de Deus. Em um trecho, nós vamos ver lá na frente, que diz assim: Moisés se entretinha com o Senhor face a face, como um homem se entretém com seu amigo. Ou seja, Moisés tinha essa intimidade com o Senhor, foi conquistando essa intimidade. E essa mesma intimidade Deus queria ter com o seu povo. Mas a isso ele foi aos pouquinhos, né, entrando na vida desse povo, para poder morar com ele, morar no meio dele. Para isso, ele precisava de uma habitação, né?
Antes, como eu falava, no Gênesis, a gente só tinha revelação de Deus a algumas pessoas para justamente dar continuidade à eleição de Deus por esse povo. Quando Deus o encontra escravo do Egito, aí sim Deus se revela de forma mais intensa, né, mais forte, mais veemente a Moisés. E aí sim ele estabelece o que ele realmente quer: tirar o povo do Egito, para levar ele para uma habitação, o Senhor também possa morar no meio deles. E no final, o Senhor é rei para sempre e sem fim. É isso que o Senhor quer ser daquele povo, daqui por diante. Ora, como eu falei para vocês, se antes ninguém tinha visto Deus, Moisés conseguiu ver Deus face a face, né? Isso é uma interrogação que a gente levanta a partir desse momento do Êxodo. Se Moisés ele foi o escolhido, né, naquele momento lá da sarça, foi escolhido e separado para levar o povo de Deus a revelação, né, de que Deus queria aquele povo para si, em algum momento ele se aproxima tanto do Senhor, mais do que qualquer outro homem foi permitido, né? Até então, nós vimos que todo aquele homem que se aproximasse da tenda do encontro era o local onde Moisés, no meio do acampamento, né, no deserto, preparou para se encontrar com o Senhor. Todo homem do acampamento dos hebreus que se aproximassem além do seu limite da presença do Senhor morreria. Mas, entretanto, Moisés esteve com ele face a face. Como diz aí, falava o Senhor a Moisés face a face, como um homem fala a seu amigo. Está em Êxodo 33:11. Mas no mesmo capítulo lá na frente, a gente vê a seguinte, colocando entre aspas, tá? Contradição, porque a palavra do Senhor não se contradiz. Disse o Senhor a Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e virá. E aí, mais na frente, Moisés pede ao Senhor para vê-lo, né, para ver a sua glória. Ele demonstra o desejo de ver Deus. E o Senhor faz o seguinte: vamos fazer assim. No meio da montanha, eu vou passar na sua frente. E quando eu estiver passando, eu vou tapar a frente da frente onde você estiver. E de modo que quando eu passar, você só vai me ver as costas. Por quê? Naquele tempo, todo homem considerado impuro, porque naquela época o homem não tinha a intimidade que Deus permitiu, né, a Moisés. Os homens não teriam. Então, todo aquele cheio de pecado que se aproximasse do Senhor morreria. Aí você diz, sim, mas se antes a gente vê na passagem bíblica que Moisés se entretinha face a face e logo depois Deus diz a ele que ele não pode ir para face, como é que a gente vai entender isso? Ora, nós vimos em alguns encontros passados que a Bíblia ela foi escrita muito tempo depois do fato acontecido. E muita coisa, principalmente no Gênesis, no Êxodo, é trazido da tradição oral das gerações que se sucederam do povo de Deus, né? O povo do Antigo Testamento. Então, muita coisa também foi se perdendo, foi sendo acrescentada. E logo depois, mais na frente, essas escrituras, as sagradas escrituras, o Pentateuco especificamente, ele foi adquirido pelas nações mais recentes, e quando ela foi escrita, ela ganhou várias traduções, né? Dentro da nossa tradição latina, da tradição da igreja, a gente também teve a contribuição daqueles que estudaram durante esses 2000 anos de história, né, a Bíblia, e hoje é o que é. Então, a gente também encontra esses problemas com a tradução, palavras que não existem no nosso vocabulário, mas que o povo hebreu tentava traduzir com palavras aproximadas. E também, o que é que acontece? Deus também se manifestava àquele povo de diversas formas. Nós vimos que, durante o Gênesis, muitas vezes Deus se manifestava às pessoas através da imagem de um anjo. Quando você vê lá, o anjo apareceu a Isaac, o anjo apareceu a Jacó, é o próprio Deus se manifestando através de uma figura, né, angélica. A gente vê na saída do povo hebreu do Egito,
uma coluna de fogo que acompanhava o povo à noite para iluminar o caminho, é a presença de Deus. A nuvem, né, que ia à frente, também, presença de Deus. E a gente pode também entender que quando Moisés falava ao Senhor face a face, poderia ser essa face que Moisés via, ser uma figura, ser um símbolo, uma imagem que o Senhor usava para se comunicar com ele. Né? É porque logo depois o Senhor mesmo diz que nenhum homem poderia ser capaz de vê-lo e continuar vivo. Lembrando que é próprio do ser humano essa questão do simbolismo, a gente já falou, inclusive, outras vezes. O ser humano é próprio dele querer colocar os seus sentimentos em uma figura, em uma imagem, em algo que simbolize algo para ele, que simbolize um sentimento, que simbolize uma situação. Então, Deus também usa disso da nossa natureza, de se simbolizar ou demonstrar, dispor símbolos para que nós possamos colocar o nosso olhar, o nosso sentimento. A gente vê vários desses na caminhada do povo, né? No povo saindo principalmente do Egito. Lá na frente, os números, onde os homens começam, as pessoas começam a reclamar por conta da sede, por conta da fome, e aí Deus manda como corretivo, né? Aquelas serpentes de fogo que começam a queimar o povo. E aí, logo depois, o Senhor também dá um sinal, a serpente, né, de ouro, que é colocada num poste, colocada num lugar alto, para que todo aquele que fosse mordido pudesse olhar para aquela serpente, lembrar do seu pecado, da sua reclamação, da sua murmuração, pedir perdão e seria liberto do veneno. São símbolos que o Senhor usa. Né? Bom, e aí, nesse próximo ponto, a gente vê para que e como o Senhor ele quer estabelecer essa relação, quer retomar essa relação com o povo, né? Já que uma vez foi perdida pelo pecado original, com Adão e Eva lá no paraíso. Adão e Eva, né, os primeiros homens, os primeiros pais, pecaram contra Deus pela desobediência e se afastaram a humanidade da convivência com o Senhor. Então, aqui o próprio Senhor desce até o povo para retomar isso. Então, vamos ver aí o para quê e como ele fez isso. Primeiro, para que o Senhor tira o povo do Egito? Para retirar os costumes e as influências culturais. Aquele povo era um povo tão cabeça dura como a própria palavra diz, né? O próprio Senhor diz, e Moisés repete para ele, Senhor, esse povo é um povo de cabeça dura. Era um povo tão carente de símbolos, tão carente de significados, que se aparecesse um pedaço de pão na frente dele, ele achava que era um Deus e começava a adorar. Né? Era um povo que, ao longo do caminho, se arrepende de ter saído. Veja só, você se arrepender de ser escravo, você ganhou a liberdade de se arrepender de ser escravo, e quer voltar porque não tem comida no deserto, e ele não tem coragem de lutar, né? Nós somos assim, essa natureza nossa, quer tudo de mão beijada. Queria voltar para comer as cebolas do Egito. E aí, por que é que Deus, num percurso não muito longo, porque saindo do Egito até a terra de Canaã, que era prometida, eu não sei acertar, eu vi essa semana quantos quilômetros, mas é um percurso relativamente curto, se for dentro do deserto. Só que o Senhor escolhe o caminho mais longo. Para quê? Para justamente purgar o pecado, tirar desse povo aquilo que não pertence ao Senhor. Então, era um povo que também se misturava culturalmente, absorvia os costumes dos povos por onde eles passavam. Um dos exemplos eu coloquei aí, comer o carneiro cozido dos cananeus. Os cananeus, eles tinham esse costume de comer as carnes, né, consagradas aos ídolos, cozidas. E o Senhor pede a eles, já desde a Páscoa, né, o momento da Páscoa, a saída do Egito, pede que eles comam o carneiro assado e não cozido. A veneração a troncos idolátricos. Há uma entidade chamada Aserá ou Azerá. É uma entidade a qual eles pegavam uns troncos, né, e diziam que aquele tronco era como se fosse o trono dessa entidade aí. Isso já era a influência dos povos que viviam no deserto. Então, tudo isso era esse caminho, né, sequioso, esse caminho trabalhoso, esse sofrimento que o povo teria que passar caminhando no deserto, era para disciplinar, era para cortar mesmo, purgar esses pecados, essas más influências.
restabelecer também no povo a confiança unicamente em Deus. Porque, veja, se esse povo vivia no Egito, e provedor desse povo eram os egípcios, né? Eles tinham o que eles tinham devido ao trabalho forçado que prestavam ao Egito. Agora, eles tinham que novamente se relacionar com Deus e receber dele o que era necessário para a manutenção das suas vidas. Então, precisava restabelecer sabendo que Deus era o único em que eles podiam confiar. Também, preparar aquele povo escolhido para a verdadeira e definitiva aliança, que seria com Jesus lá na frente, né? Como eu falei, nós, e aí eu me incluo também, cada um de nós no meio do povo, somos um povo de cabeça dura, queremos de Deus e dos outros também, né? Tudo de mão beijada. E o Senhor deu àquele povo ali a oportunidade de ser livre, mas também de conquistar o que era necessário. A terra prometida não foi de mão beijada. Nós vimos no encontro, eles tiveram 15 batalhas para definitivamente conquistar Canaã, né? Era um trecho ali relativamente pobre em relação à bacia hidrográfica ali do local. Ele era uma terra que precisava ser trabalhada. Foi essa justamente a terra que Deus deu, para que eles se esforçassem por aquilo que eles iriam receber. E como é que Deus queria estabelecer novamente o seu senhorio sobre o povo? Bom, estabelecendo leis e códigos de conduta acerca da vida civil e religiosa, que está aí nos capítulos 20 a 31. Ora, a gente pensa assim, o povo acabou de sair da escravidão, já vai ganhar leis sobre eles, códigos, amarras, mas tinha que ser. Tinha que ser. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos, né? E nós vemos que, por muitas vezes, aquele povo que sai celebrando a vitória do Senhor, que sai de lá jurando que vai servir a Deus, basta passar um pouquinho de sede para já se voltar para adorar um bezerro de ouro. Então, esse povo, ele estava acostumado realmente com uma rédea curta, né? Precisava ter sobre ele leis e códigos, sim. Erguendo um lugar digno do encontro do povo com Deus, um tabernáculo. Porque lembra onde era que o Senhor falava com Moisés? Primeiro na sarça, né? No meio do deserto. Depois o Senhor vem habitar a montanha. E lá as pessoas sabiam que Deus falava, né? E Moisés precisava subir para falar com o Senhor, afastado do acampamento. Escutavam-se trovões, tempestades, relâmpagos, era o Senhor falando, né? Mas ele não queria ficar distante do povo, ele queria vir para o meio do povo. Então pediu ao Moisés que construísse o tabernáculo, né? A morada do Senhor, a morada santa no meio do povo. E era um tabernáculo, era uma tenda, né? Que ele pudesse também, logo depois, quando o Senhor dissesse que ele precisava sair daquele local, ele pudesse desarmar e levar no meio do caminho até chegar a Canaã. E a gente vai vendo que o povo vai seguindo aqueles caminhos que Deus vai ditando, e passam-se aí em torno de 40 anos caminhando no deserto até chegar à terra prometida. Revelando-se em intimidade com o povo através do estabelecimento de regras para os ritos sacrificiais e de holocaustos. Ora, é próprio daquele povo, né, se relacionar com o divino através de sacrifícios e holocaustos. Isso aí a gente vai ver lá na frente, eu acho que eu copiei esse trecho aqui, que o Senhor percebe, o Senhor olha e vê no homem que ele precisa colocar em algo simbólico o sentimento de sua relação com Deus. Então, a gente vê desde o Gênesis muitos personagens se relacionando com Deus através do sacrifício, através da doação, do holocausto, né? Muitos dos nossos patriarcas assim fizeram. E eles continuam assim fazendo, os hebreus. Só que aí Deus diz o seguinte, ele fala, não vai ser mais a torta e a direita, não, do jeito que vocês quiserem, não. Vai ter regras, vai ter um rito próprio para isso, né? Porque agora sou eu que sou teu Deus. Por muito tempo eles viram sacrifícios serem feitos a deuses pagãos, né? Inclusive, nesse meio tempo, envolvido com o povo que habitava a região de Canaã, muitos daqueles povos faziam sacrifícios, inclusive humanos, né? Um dos deles nós vimos nos últimos encontros, chamado Baal. Em cada cidade ele recebia uma figura diferente, que eram vários Baals. Em uma daquelas regiões ali existia um cemitério
só de crianças. Porque todos os anos, todos os meses, não sei, determinado período do tempo, aquele Baal exigia sacrifícios humanos, inclusive eram os próprios pais que faziam sacrifícios dos filhos. Então, imagine como tirar esse tipo de influência no meio do povo que vivia ali, né? Aquele povo envolvido com todo tipo de paganismo, algo que era abominável aos olhos de Deus. Então, ele permitiu os sacrifícios, os holocaustos, mas agora aí, com animais, com outros tipos de ofertas, com os produtos da lavoura, do trabalho, e todos com regras a serem oferecidos ao Senhor. Estabelecendo ordem às celebrações e festas, ou seja, tudo era motivo de festa, né? A colheita, Pentecostes, que na verdade, essa festa de Pentecostes já existia, né, no povo que habitava o Pentateuco, que a gente vai ver lá na frente, lá em Atos dos Apóstolos, como sendo o início da igreja, né, acontece em Pentecostes, quando o Senhor, depois de ressuscitado, manda seu Espírito Santo sobre os apóstolos que ali se reuniam. Mas a festa de Pentecostes, ela simbolizava o fim da colheita. Então, também nesse momento aqui, Deus também queria estabelecer regras para as celebrações desse período. Armando tendas, né? O povo precisava ali estar mais próximo ao Senhor. Se o Senhor vinha para um tabernáculo, habitar no meio do acampamento, as famílias, né, os clãs que ali se reuniam, precisavam circundar com suas tendas ao redor do tabernáculo, ao redor da presença do Senhor. Consagrando também o altar e os sacerdotes, ou seja, o local do sacrifício e aqueles que iriam dirigir esse sacrifício também precisavam passar pelo crivo do Senhor. Ora, depois que eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho e se estabelecem em frente ao Monte Sinai. Ali, o Senhor ainda não construiu o tabernáculo, ainda se encontra com Moisés no monte, né? E aí chama Moisés para o alto, para dizer a Moisés o que é que ele precisava passar para o povo. É chamada Primeira Aliança. Por quê? Ali o Senhor passa o Decálogo, que no caso dos 10 mandamentos, e o que chamamos de Código da Aliança, um conjunto de leis civis e religiosas. Ora, aquele povo estava convivendo ali, né? Todo mundo junto, famílias morando juntas, então os problemas começam a surgir. Até isso, Deus se preocupa, então ele começa a estabelecer regras de convivência, regras de atitudes religiosas, morais, né, que o povo precisava seguir. E quando Moisés vai até o encontro de Deus e começa a escrever nas tábuas da lei o que Deus dava para o seu povo, o povo cansou de esperar, como eu dizia, né, era um povo de cabeça dura, era um povo que se achasse qualquer coisa no meio do caminho, que simbolizasse um Deus para ele, uma esperança, ele se agarrava a qualquer coisa. Então, acharam que Moisés estava demorando demais, né, porque Moisés passou de 40 dias também. Vejam que esse número se repete, né? 40 anos, 40 dias de Jesus no deserto também, né? Em jejum, assim também Moisés fez, 40 dias mais ou menos. Falando com o Senhor, recebendo dele as instruções, então o povo cansou de esperar. O que é que eles fizeram? Juntaram todos os seus artefatos de ouro, construíram um bezerro e começaram a adorá-lo. Arão, que era o irmão de Moisés, nesse tempo, tentou fazer uma celebração, uma festa voltada para o Senhor, mas o povo estava tão misturado, tão envolvido com a cultura pagã, que participou da festa, mas colocou no meio o bezerro, e de lá, depois, foram se dar em orgias, em diversões que não agradavam ao Senhor. E quando Moisés desceu, ele deve ter tido muita raiva. Eu até estava comentando aqui, eu acho que Moisés ficou tão irado, porque gostava de Cristo. Porque não é possível que aquele povo, porque ele estava lutando, porque ele estava intermediando, porque ele estava clamando a Deus, não conseguiu esperar a sua volta e já se rendeu, né, à idolatria de um bezerro. Imagina um bezerro que provavelmente era a imagem que eles traziam de alguma entidade pagã. Alguém falou aqui, Nelsinha, dá para tu dar uma olhada, por favor, no Zap? Alguém que sim, a Patrícia falou, né? A Patrícia falou, até tu tinha comentado da última vez sobre a questão das escrituras dos 10 mandamentos, está no tabernáculo.
no caso da área do Santíssimo, né? Que era a Arca da Aliança. Que ela comentou. Comenta de novo sobre essa questão da Arca da Aliança. Isso, pronto, eu vou dizer agora. A gente vai retomar isso na frente, mas já vou adiantar. Até o tabernáculo, como ele iria ser construído, o que iria ter lá dentro, o Senhor diz, porque aquele povo precisava realmente de diretrizes. Então, o Senhor diz, olha, você vai fazer dentro do tabernáculo 2 ambientes, um onde entrará os sacerdotes, né, onde lá vai ficar a mesa dos pães, onde a gente vai ter a peça do candelabro e um altar para queimar o incenso, que é também chamado altar dos perfumes. E atrás desse altar teria um véu, uma cortina, que dividiria o santo, né, que é essa parte onde os sacerdotes têm acesso, e depois da cortina seria o local chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Ali, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano, né, para oferecer um sacrifício, para expiar os pecados dele próprio e do povo. A gente vai ver isso mais detalhado lá na frente. Mas, justamente, tudo isso o Senhor organizou, né, como diretrizes para dar aquele povo, mas para você ver, que povo de cabeça dura, né? Queria adorar de qualquer jeito, se submeter a ritos pagãos, como eles fizeram aí, adorando um bezerro de ouro. Ora, se na primeira aliança, antes do bezerro de ouro, o Senhor tinha dado o decálogo, né, os 10 mandamentos, o código da aliança, como aconteceu essa idolatria que profundamente magoou o Senhor e Moisés quebrou a primeira tábua, na segunda, o que aconteceu? Deus perdoou o povo, Moisés intercedeu de novo, Deus perdoou e deu uma nova aliança, uma nova chance. Que aí, meu amigo, com muito mais leis, com muito mais diretrizes, meio que um julgo mesmo pelo pecado que aquele povo cometeu, de ter adorado um Deus falso. E aí é como se Deus dissesse assim, não querem só isso aqui não? Pois agora vão ter mais. E deu mesmo mais. Aí na segunda aliança, o que é que acontece? Novamente, Moisés escreve na tábua tudo que Deus diz. Além do decálogo, além do código da aliança que já foi visto, né? Ele coloca ali leis cerimoniais pormenorizadas, ou seja, ele vai ditar como as cerimônias devem acontecer, porque Deus via que aquele povo adorava qualquer coisa, se submetia, criava uma cerimônia própria e precisava ter ordem. Deus é o Deus da ordem, como diz São Paulo, né? Tudo com decência. Então, Deus estabelece essas leis também para cerimônias. Há agora uma organização minuciosa do culto, né? A construção do tabernáculo e até a escolha dos trabalhadores que estarão à frente desse tabernáculo. Ele escolhe a instituição de 5 diferentes tipos de sacrifícios, porque o que acontecia? O pecador, né, ele levava um animal até o pátio, que era aquela região externa do tabernáculo, dava ao sacerdote, e o sacerdote, junto com ele, né, oferecia sacrifício a Deus pela expiação dos pecados daquele homem. Agora, Deus coloca 5 tipos diferentes. Claro, colocando as regras de que precisava ser, no caso de um animal, um macho, de mancha, sem defeitos, tá? E agora, o primeiro do rebanho, porque como aquele povo se estabeleceu no deserto, eles também têm filhos, também tiveram sua vida econômica, financeira, estabelecida ali naquele acampamento. Muitos eram criadores, né, de ovelhas, de gado. Então, o que é que Deus disse? Vai me dar o primogênito do seu rebanho, aquele que é o melhor animal do seu rebanho, que não tenha mancha, não tem defeito, e aí você vai trazer para mim. Por quê? Isso era uma forma também de mexer com o bolso daquele pessoal. Sabe que a gente é o brasileiro, né? A gente só sente realmente a punição quando mexe no bolso da gente. Ora, Deus queria mexer com a fé daquele povo, queria mexer também com o psicológico daquele povo, porque, veja, uma cena de um sacrifício de animais, e olha que não era um só, né? Eram várias pessoas. A gente viu lá na saída do povo de Deus do Egito, que eram mais de 600 mil, sem contar homens e mulheres.
né? Então, imagina várias e várias pessoas ao mesmo tempo no tabernáculo, oferecendo sacrifícios, né? Aqueles gemidos, os gritos de agonia dos animais. Então, o próprio pecador tem que colocar as mãos sobre o animal, sentir a vida dele se esvaindo e saber que aquela vida foi oferecida pela vida dele. Então, tudo isso eram formas que o Senhor encontrava de mexer com aquelas pessoas e retornar a aliança que um dia ele prometeu ter com aquele povo. Às vezes a gente escuta até assim, poxa, mas parece que Deus tem uma imagem tão carrasca, né, no Antigo Testamento, que Deus era... Eu até vi um vídeo de Padre Paulo Ricardo essa semana dizendo assim, será que Deus era mais sanguinário no Antigo Testamento que hoje? Não, porque as atitudes de Deus para conosco partem de nós. Aquele povo exigia de Deus medidas realmente extremas. Um povo que era capaz de sacrificar seus filhos por uma entidade que nem existia ou que eram pagãs que não se manifestavam de forma nenhuma pelo bem. Eles eram capazes de... Então, que tipo de atitudes Deus precisava tomar para aquele povo? Precisava punir, precisava corrigir, precisava realmente de medidas extremas. Então, não era Deus que era sanguinário, o povo que realmente era cabeça dura. E não foi Deus que mudou de lá para cá. Foi o povo que foi se adequando. E é isso que tem que ser, né? A distinção entre alimentos puros e impuros, ou seja, aquele povo ele também se banhava, se fartava de alimentos que eram dedicados a entidades pagãs. Eles precisavam saber aqueles alimentos, sabe? Que aquilo que eles ofertavam, né, nas suas cerimônias antigas, suas cerimônias pagãs, ali não era de Deus. Então, Deus começou a também distinguir esse tipo de alimento. Ritos de purificação, observância das festas religiosas, semanais, mensais e anuais. Está parecendo até Padre Nilson, né? Quanto mais missa, melhor, é mesmo. Quanto mais celebração religiosa naquele povo, melhor. Festas semanais, mensais e anuais. A consagração dos sacerdotes aarônicos, ou seja, os filhos de Arão consagrados para serem sumos sacerdotes. Nós sabemos que os levitas, né, aquela linhagem vindo de Levi, lembram de Levi, né? Um dos filhos de Jacó, que constituía uma das 12 tribos de Israel. Os levitas, eles foram escolhidos por Deus para sair dali aqueles que auxiliariam nos trabalhos do templo, né? Eles seriam os cuidadores do templo. E dessa linhagem, especificamente Arão, né, irmão de Moisés, dos filhos dele é que surgiriam sumos sacerdotes. Os demais levitas seriam assistentes e cuidadores do templo. Ora, as novas diretrizes dessa aliança se estendem por Levíticos e Números. Nós vamos ver que até o final do Êxodo, Deus estabelece essa segunda aliança, mas ela só termina lá no final do Pentateuco. O Êxodo, na verdade, é o começo de tudo, né? Bom, e aí a gente vê nesse meio, né, dessa vivência com o povo, que existem 3 aspectos fundamentais para o estabelecimento de uma religião para esse povo. O culto, o sacrifício e o tabernáculo. O culto seria essa aproximação do povo com Deus, esse momento de relacionamento do povo com Deus, né? E no Antigo Testamento, como eu falei, aliás, no Gênesis, né, como eu falei, mesmo antes do Êxodo, a gente já tinha personagens tentando se comunicar, se relacionar com Deus através das suas ofertas, quando tinha algum acontecimento grande, logo no final, eles estabeleciam um culto, construindo um altar, levando sacrifícios a Deus. E aí eu coloquei até 2 figuras bem icônicas, né? O sacrifício, as ofertas de Caim e Abel. As ofertas de Caim foram rejeitadas porque porque Caim tinha esse pensamento pagão de só oferecer a Deus aquilo que sobrava, né? Ele era lavrador da terra, ele colhia aquilo que sobrava das colheitas dele, ele oferecia a Deus. E enquanto Abel era criador de ovelhas, aquelas ovelhas, as melhores do rebanho, as primogênitas, ele oferecia a Deus. Então, o sacrifício de Abel, a oferta de Abel foi aceita e não a de Caim. Temos ao lado a figura de
Abraão e Isaac, né, quando ele oferta ao Senhor, ele não nega seu próprio filho, né, como oferta ao Senhor, mas o Senhor, testando sua fidelidade, poupa ao menino e provê a ele um carneiro para o sacrifício. E dentro desse culto, o próprio sacrifício, como nós vimos aí, o pecador precisava levar até o sacerdote um animal que seria sacrificado em vista da própria vida dele. A vida dele deveria ser ofertada ao Senhor, porque no culto, né, no momento do sacrifício e das ofertas, oferecemos a Deus aquilo que temos de melhor. E aquilo que nós temos de melhor é a nossa vida. Como nós não podemos entregá-la, nós colocamos aí, o Senhor estabeleceu esse sacrifício dos animais para a oferta. E o tabernáculo, que seria escolhido pelo Senhor como sua morada, ele dá aí até as diretrizes de como seriam as medidas desse tabernáculo, né? Deixa eu ampliar aqui para a gente conseguir enxergar melhor, como a gente estava falando aí no início, né? Essa seria a planta do tabernáculo. No pátio, que fica nessa parte aqui, ele seria todo cercado, tá? Aqui do lado de fora é onde ficariam as tendas dos habitantes do acampamento. Dentro dessa área aqui, seria o pátio, onde todos teriam acesso, e principalmente os sacerdotes. O primeiro altar, que ficaria na entrada principal, é o altar de bronze, onde colocariam os sacrifícios e holocaustos. O sangue desse sacrifício seria levado pelo sacerdote lá para dentro, para poder ser passado nas quinas do altar de incenso. Aqui na entrada do templo, na entrada do tabernáculo, tem um lavatório de bronze, onde os sacerdotes que precisassem entrar até o santo, até o local do tabernáculo, ao interior do tabernáculo, precisariam lavar seus pés e mãos, uma forma de se purificar para poder entrar no local santo. É mais ou menos como aquela cena de Moisés nassa, né? Você tira as sandálias dos pés, que ele tire a parte dele impura, né, e entre em contato com o local santo, mas que também tire aquele empecilho, porque o pecado, na verdade, é um empecilho, né, do nosso relacionamento com Deus. Assim que o sacerdote se purificava nesse lavatório de bronze, ele adentrava o santo, tá, que é o interior da tenda, do tabernáculo, e lá ficaria à sua esquerda o candelabro de ouro, que nós vemos lá em Apocalipse, que o candelabro tem um significado, né? É o próprio Jesus. Jesus fala do meio do candelabro nas revelações de João. E como nós sabemos que a Bíblia, ela é atemporal, Jesus já se manifestava aqui, né? Nós vamos ver o tempo todo que as figuras que são apresentadas representam o próprio Jesus. Jesus, como parte da Trindade, como Deus, já estava presente nesse momento. Era o Deus que ainda não tinha sido revelado na aliança verdadeira. À direita ficava a mesa dos pães da propiciação, e ali nós tínhamos 2 colunas de 6 pães, onde 12 pães, né, simbolizavam as 12 tribos de Israel. Logo à frente, o altar dos incensos, e ali eram colocados incensos caros e matéria-prima nobre, porque precisa ser oferecido para Deus, claro, melhor. Logo atrás do altar do incenso, a cortina que dividia o santo do santo dos santos. O que é que ficava no lugar desse santo dos santos? A Arca da Aliança, presença de Deus no meio do povo, é de onde Deus fala, né, do meio dos querubins, na tampa do propiciatório, Deus falava para o povo, para Moisés e para o povo. E o sumo sacerdote, apenas ele tinha acesso a esse local após a cortina. Os sacerdotes, demais sacerdotes, não. Se qualquer um deles entrasse no Santo dos Santos, morria. E o sumo sacerdote, para poder entrar aqui, que era só uma vez ao ano, só entrava se estivesse livre de pecado. Se ele tivesse com pecado, ele morria lá dentro. Tanto que existe uma tradição, né, no meio do povo hebreu, de que o sumo sacerdote ele entrava com uma corrente nos pés. Porque caso ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para puxá-lo, puxavam ele lá de fora. Bom, continuando aqui. Aqui a gente tem algumas imagens do que seria o tabernáculo, tá? A gente vê aqui, ó, nessa primeira imagem,
à esquerda, ao redor o acampamento dos hebreus, no centro o pátio e onde ficava o tabernáculo, com a divisória aqui, ó, ela está partida aqui para a gente ver a divisória do Santo dos Santos para o Santo, com a cortina, o véu. Aqui na frente, no pátio, o altar dos holocaustos, a bacia, onde o sacerdote iria se purificar. Aqui aconteciam os sacrifícios e aqui a entrada principal do pátio, onde as pessoas poderiam entrar. Mais à frente, a gente vai ver nas leituras bíblicas, lá, já depois de Salomão, né? Quando acontece a deportação do povo de Deus para a Babilônia, que o povo novamente vira escravo por conta da sua desobediência a Deus, Deus permite isso. Eles, convivendo lá na Babilônia, mantiveram essas leis, né? Por isso que é importante, tá vendo? Aquilo que nos é imposto como obrigação, parece que fica gravado, né? E aquele povo precisava realmente gravar essas diretrizes do Senhor. Ficou gravado no coração daquele povo as leis e direcionamentos que eu tinha dado sobre o culto. Então, quando acabou o exílio na Babilônia, voltaram, foram repatriados, né, para a sua cidade natal, eles mantiveram essa prática e dentro do templo, que aí não era mais o tabernáculo, tá, que existia, eles foram fazendo sinagogas, né, como essa aqui, ó, de Cafarnaum, a reprodução da sinagoga de Cafarnaum. Eles criaram, aprimoraram o culto e trouxeram para dentro dele a leitura das escrituras. As pessoas poderiam partilhar as escrituras lá dentro. Foi construído um púlpito, tá? Onde a palavra de Deus era ensinada. E aí a gente vai vendo como uma evolução mesmo, né, do tabernáculo. O Senhor vem e habita no meio do povo através de um tabernáculo. Esse povo leva esse culto para as sinagogas. Das sinagogas criam-se os templos, a gente vai ver aqui. Desde Davi, né, rei do povo de Israel, o povo já manifestava um desejo de ter uma casa apropriada para o Senhor. Davi dizia, como é que eu moro num palácio e o meu Deus, na Arca da Aliança, habita numa tenda construída de pele de animais? Mas o Senhor não permitiu a Davi que construísse o templo para ele. Também permite mais tarde ao seu filho, Salomão, que construa um templo. Esse templo, depois ele é destruído, né, com aquela questão de transportar o povo exilado para a Babilônia, esse templo é destruído, e é reconstruído anos depois no templo de Herodes. Esse aqui é uma reprodução do templo de Herodes, tá? O mesmo que o véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. O véu desse templo, que reproduz a imagem do tabernáculo, onde a gente tem o Santo dos Santos, dividido por uma cortina, tá? Aqui, ó. A mesma reprodução a gente encontra no templo. E lá, o véu do templo se rasga quando Jesus morre na cruz. E se rasga, inclusive, de cima para baixo, né? Mostrando que é Deus que rompe com essa cadeia de pecado do homem. É uma ação de Deus de cima para baixo, de Deus para o homem. E aí nós sabemos o que é que acontece. O Senhor abre a nós o Santo dos Santos, né? Vou diminuir aqui. Vejam, o que é que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino falam a respeito dos sacrifícios, do culto sacrificial, né? A gente, além de consultar a Bíblia, nós precisamos sempre ter em mente que a Bíblia também é construída pela cultura, pela tradição do povo que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. O povo de Deus vem se desenvolvendo, o culto vai sendo aperfeiçoado, né? E, acima disso, os estudos dos nossos patriarcas, dos doutores da igreja, e falar para nós também a respeito disso, com base na Bíblia, com base nos ensinos dos apóstolos e das antigas escrituras, fala a nós o seguinte: Santo Agostinho, assim, os sacramentos do Antigo Testamento que foram celebrados em obediência à lei eram protótipos de Cristo que estava por vir. Olha aí, como eu disse, o propósito de Deus em estabelecer aquelas leis, aquele código da aliança com aquele povo, era preparar o povo para a aliança derradeira com Jesus. E quando Cristo cumpriu-os,
o seu advento, eles foram eliminados e foram eliminados porque foram cumpridos. Ou seja, tudo foi cumprido ao longo da história. O próprio Jesus, que nasceu judeu, ele cumpriu também com os mandamentos e com os preceitos, né? Pois Cristo não veio para destruir, mas para completar. E agora que a justiça da fé é revelada e os filhos de Deus são postos em liberdade, e o jugo de escravidão que era necessário para o povo carnal, aquele povo era um povo carnal, e obstinado é removido, outros sacramentos são instruídos em maior eficácia, mais vantajosos na sua utilização, mais leves no desempenho e em menor número. Ou seja, é só pensar nos sacramentos que nós temos hoje. Já imaginou você precisar ir para uma igreja, chegar lá, ter que levar com você um carneiro para sacrificar? Sem condições, né? Sem condições. Toda vez que eu vou à missa, ou que eu vou à celebração, levar comigo um carneiro, ou um boi, ou então um par de pombinhos. O Senhor veio não para destruir o sentido, o significado do sacrifício, mas para completar. Porque a partir de agora, o sacrifício, ele mesmo fez de si por nós. E o que é que São Tomás de Aquino nos revela? Já que a ordenação correta da mente para Deus implica que ela não deva reconhecer nenhum outro primeiro autor de coisa além de Deus, nem fazer de qualquer outra coisa o fim, ou seja, a nossa mente não precisa, ela não pode estar ligada a outro fim, a outra entidade, como sendo Deus, e não o verdadeiro Deus. A lei proibia fazer sacrifício a qualquer outro, de acordo com as palavras de Êxodo. Ele cita o Êxodo, né, 22:19. Quem oferecer sacrifícios aos deuses, e não unicamente ao Senhor, será votado ao interdito. Ou seja, vai ficar à disposição dos sacerdotes para dizer qual será o fim daquele cidadão ali que foi pego, que oferecia sacrifícios aos deuses. Assim, pode-se dar uma razão adicional para as cerimônias de sacrifício, a saber que afastaram os homens da oferta de sacrifício aos ídolos. Ou seja, por que Deus permitia? Porque, enquanto eles estavam sacrificando animais, ofertando o fruto do seu trabalho a Deus, eles se mantinham longe da idolatria, longe de sacrifícios a deuses pagãos, né? É por isso que os preceitos de sacrifício não foram dados aos judeus, até depois de terem caído na idolatria de adorar o bezerro de ouro. Os sacrifícios foram instituídos de modo que as pessoas, em sua propensão em oferecer sacrifícios, ou seja, até então Deus não tinha estabelecido regras claras a respeito disso, né? Mas quando eles se renderam à idolatria ao bezerro de ouro, Deus começou a colocar a ordem. Epa, não vai ser assim não, vai ter um propósito maior, vai ter uma ordem melhor aqui em cima desses sacrifícios. Até porque, como ele está dizendo aqui, as pessoas tinham propensão em oferecer sacrifícios, como a gente falou, desde o Gênesis. A forma como o povo tinha de se relacionar com o divino era através dos sacrifícios, do culto de holocaustos, né? Possam fazer a Deus e não a ídolos. Daí a passagem, né? Que Deus diz lá em Jeremias: pois foi disso que não falei a vossos pais, não lhes dei qualquer ordem sobre holocaustos e sacrifícios. Ou seja, não é a ordem de Deus, era uma forma do homem chegar a Deus. Deus permitiu, mas agora sob ordem, né? Sob jurisdição. Ora, voltando a alguns personagens, né? Desde lá de Gênesis, a gente tem aqui personagens que ofereceram sacrifício ao Senhor. Caim e Abel, como nós já falamos, Noé, Abraão, que oferta ao seu primogênito Isaac, viaja com ele para a terra de Moriá. Isso aqui daqui a pouquinho eu leio. Deixa eu só terminar os nomes aqui. E Abel, Noé, Abraão, Jacó, Melquisedeque. 2 estão destacados aqui, Abraão e Melquisedeque. Esses são de suma importância para o estabelecimento da relação de Deus com o povo. Abraão, por quê? Ele oferece seu primogênito, Isaac, seu filho, né? Viaram ele até a terra de Moriá, em Salém, onde mais tarde se registra o templo de Jerusalém. Gente, eu cometi algumas falhas na digitação, agora que eu estou vendo. Eu não tive tempo de revisar esse texto, aí vocês me perdoem aí, viu? Mas foi a digitação rápida. Bom,
Vejam alguns pontos aí que, aparentemente, para nós podem ser coincidências, né? Mas com Deus não existe coincidência, sim, Deus-idência. Quando o Abraão ele pega o seu filho Isaque e leva até o monte para sacrificá-lo, né, teoricamente, como Deus tinha pedido, esse monte ficava na terra de Moriá, em Shalem, na região de Shalem, que logo depois vai se tornar Jerusalém, tá? É a mesma região. E mais tarde, ali naquele local onde ele monta o altar do sacrifício do seu filho, seria o templo de Jerusalém, construído ali. E nessa mesma localização se encontra o Monte Calvário. O Monte Calvário ele faz parte daquela coluna, aquela cadeia de montanhas ali, da terra de Moriá, onde Jesus foi crucificado. Não são pontos, né, interessantes isso aí. Veja que tudo converge, né, para o sacrifício de Cristo mais tarde na cruz. Aquela terra de Moriá era a terra que mais tarde seria Jerusalém, onde teria o templo de Jerusalém, e justamente nesse ponto, nessa localização, onde está o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. O sacrifício de Melquisedeque, ele oferece um sacrifício sem a presença de animais. Ele oferta no seu sacrifício pão e vinho. Ele só aparece uma vez, se eu não me engano. Logo depois que ele encontra... depois eu vou procurar direitinho aqui, que agora eu me perdi, onde foi que eu encontrei a presença de Melquisedeque. Mas ele, quando aparece, ele faz justamente na celebração dele... É quando Abraão é atacado, o Sodoma e Gomorra, lá pelos estrangeiros, e ele vai recuperar o sobrinho dele, aí volta com os espólios. Tu lembra qual é o trecho? Eita, o trecho exato agora não. Posso procurar e digita aqui no chat. Pronto, eu tinha anotado em algum lugar, mas agora eu perdi. Enfim, naquele conflito, né, entre as cidades de Sodoma, Gomorra e outras cidades ali circunvizinhas, Melquisedeque, que era rei e também era sacerdote, veja, coisas que não eram muito comuns, né? Não era comum de jeito nenhum. Um rei mesmo teve sacerdote. Ele oferece, no final da batalha, na presença de Abraão, o sacrifício a oferta, aliás, de pão e vinho. Né? E por isso, ele, por ser rei da cidade de Shalem, que depois vira Jerusalém, conhecida como Cidade da Paz, ele também é chamado Príncipe da Paz. Quem é o Príncipe da Paz para nós hoje? Jesus. O Jesus, Príncipe da Paz. Ou seja, sacrifício vivo da terra de Jerusalém. A figura do sacerdote aí tem um papel de intervir em favor dos homens a Deus e oferecer dons e sacrifícios. Eu coloquei aí até um trecho do Catecismo da Igreja Católica, número 1539. Isso, assim, Gênesis 14, é isso mesmo. É a única vez que ele aparece, o Melquisedeque. Então, no Catecismo da Igreja Católica, quem ele não tem, procure, viu, gente? Estou mostrando aí, ó, a chapinha amarela, o Catecismo da Igreja Católica. Gente, é uma riqueza. Eu não sei vocês, mas vou abrir aqui um parênteses. Esse momento de estudo para a gente tem sido, para mim, enriquecedor ao extremo. Eu tenho, cada vez que eu paro para ou acompanhar os encontros, ou ler um trecho bíblico, ou mesmo procurar dentro do catecismo embasamento para aquilo que a gente está falando aqui, gente, eu me sinto privilegiadíssima, porque a gente tem como, a gente um dia escutou essas histórias, um dia a gente ouviu falar na missa, na celebração, ou de algum momento, mas aqui a gente está vivenciando de forma prática, de forma enriquecedora. Então, quem não adquiriu ainda, adquira o catecismo, leia a Bíblia, leia os estudos, porque realmente é de grande crescimento para a gente, viu? Então, veja aí, no Catecismo da Igreja Católica, número 1539, vou ler um trechinho para vocês, o que é que fala a respeito do sacerdote. Diz assim: o sacerdócio na antiga aliança. O povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação santa, está em Êxodo 19. Dentro do povo de Israel, Deus escolheu
uma das 12 tribos, a de Levi, reservando-a para o serviço litúrgico. Deus mesmo é sua herança. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Os sacerdotes são aí constituídos para intervir em favor dos homens em sua relação com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, tanto dele quanto do povo. Ora, então aí a gente vê a importância do sacerdote. E não fomos nós que escolhemos alguém para estar à frente do rebanho. Foi o próprio Senhor. E é tão importante que ele escolheu uma das 12 tribos responsáveis pelo trabalho no templo e pelo sacerdócio. E aí a gente volta àquela pergunta que eu fiz na semana passada. Ainda pessoas se perguntam, né? Então, para Deus, para viver uma religião de fato, eu preciso ir à igreja, eu preciso buscar um sacerdote, eu não posso fazer minhas orações em casa, não, mas Deus não está me ouvindo? Está. Mas se fosse desejo que a gente não precisasse ir à igreja, que nós não precisássemos de um sacerdote para nos intermediar, por que ele estabeleceu essas regras para o povo desde o começo e que o próprio Jesus não as rompeu, né? Se foi o próprio Deus quem mandou. E aí a gente vê, logo depois, né, na leitura do Êxodo, e aí mais na frente em Levíticos, Números, Deuteronômio, que a descendência de Arão, a escolha dos 70 anciãos, né, do meio do povo, os anciãos que no meio do povo seriam escolhidos para ajudar Moisés no trabalho de condução do povo, a própria eleição dos levitas, né, por Deus, como nós vimos agora, tudo isso é de suma importância. O Senhor estabeleceu o sacerdócio no meio do povo, né? E aí, um outro ponto do Catecismo da Igreja Católica, 1541, que diz o seguinte: entretanto, a liturgia da Igreja vê no sacerdócio de Arão, no serviço dos levitas e na instituição dos 70 anciãos, prefiguração do ministério ordenado da nova aliança. Assim, no rito latino, a Igreja reza no prefácio concecatório da ordenação dos bispos. E aí ele cita um trechinho aí da ordenação dos bispos, fala da eleição santa do Senhor, né, escolhendo o sacerdote como parte importante do culto. Tudo isso para nos mostrar que é a escolha do próprio Senhor para nós. E aí a gente vê desde o início, né, quando o Senhor resolve tirar o povo do Egito, ele estabelece ali alguns preceitos litúrgicos que nós vamos vivenciar na Páscoa. Desde a primeira Páscoa, né, eu coloquei aí em língua hebraica, Pasach, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar, mas que seria referente à Páscoa, né, que seria justamente essa ritualística de saída da escravidão para a liberdade, saída do Egito para a terra prometida, Canaã, saída da morte para a vida. Páscoa, na verdade, significa passagem. E dentro desse conceito, desse sentimento de Páscoa, é que Deus começa a estabelecer aquele povo um relacionamento litúrgico. As pessoas precisavam seguir preceitos, precisavam seguir costumes, onde a sua celebração realmente tivesse um significado. E aí eu fiz um pequeno cronogramazinho aí, onde a gente diz, a primeira Páscoa, né? Teoricamente, a primeira Páscoa seria aquela da saída do Egito, passando pelo mar e indo em direção a Canaã. O que é que isso significaria para nós? No Egito, o povo hebreu era um não-povo, ou seja, não era uma nação. Era um aglomerado de pessoas que serviam de escravo, né? Era um aglomerado que servia de escravo. A travessia, esse mar aí, para hoje, o mar vermelho, que foi o mar que o povo atravessou para poder chegar no deserto. Esse mar simboliza para nós hoje o nosso mergulho no batismo, que nos distanciam, retiram da vida do pecado. E quando eles chegam a Canaã, aí vão se tornar um povo, né, uma nação. É a saída da escravidão para a libertação.
Uma segunda visão dessa Páscoa, dessa passagem, seria a morte, Jesus como divisor de águas, divisão desse nosso conceito de existência, e a vida. A Páscoa aí seria passagem em Cristo de morte para a vida. Estabelecimento, então, aí da nova e derradeira aliança. Esse é o sentido da Páscoa para os cristãos. E para nós hoje, no nosso dia a dia, o terceiro significado da Páscoa é a saída do pecado, onde nós abraçamos essa intimidade, essa busca, essa vivência com Deus e passamos a vida. Esse seria o significado da Páscoa, significado de passagem, da morte para a vida, não povo para povo, do pecado para a vida eterna. Ora, se nós tínhamos no Êxodo a presença do tabernáculo, do cordeiro, do culto, né? Como é que nós poderíamos representar isso que o Senhor já prefigura no Antigo Testamento hoje? O que seria o tabernáculo para nós hoje? A igreja. Quem seria o cordeiro? Jesus. Isso não são palavras minhas, nem interpretação minha. Basta a gente ir lá em Apocalipse. Quem é o cordeiro que está sentado no trono? A quem só ele é capaz de abrir o selo, abrir o livro, né? Ao qual toda aquela multidão banhada no seu sangue lhe presta culto dia e noite. O cordeiro é Jesus. O culto, esse momento de relacionamento nosso com Deus, hoje se estabelece na Santa Missa. Algumas particularidades aí, como é que eu posso dizer assim, pontos parecidos, né, entre o culto dos antigos, dos patriarcas, né, com a missa hoje. No culto antigo, nós tínhamos a presença da arca de Moisés, a presença de Deus, né, e Moisés, o intermediador, o sacerdote. O altar dos holocaustos, o local próprio dentro do tabernáculo, onde aconteceria o sacrifício de oferta para Deus. Do lado de fora, a bacia de purificação e o ato onde acolheriam as pessoas ao redor do tabernáculo, né? Vestes litúrgicas, nós vemos aqui, até nessa figura aqui embaixo, que Deus ele dá tanta importância para que o povo, para incutir no povo essa imagem de que o sacerdote é alguém consagrado ao culto do Senhor, que até as vestes do sacerdote Deus dita. Ele teria que ter à sua frente um peitoral, nela cravar 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Nos seus ombros, 2 pedras gravadas com os nomes de cada tribo, tá, em cada ombro. E na sua cabeça, não é um chapéu, mas eu vou colocar assim, esse nome. Escrito, Santo de Deus, santificado para Deus, separado para Deus. Ora, vamos lá para o nosso culto, a missa, hoje, como conhecemos. Esse momento de intimidade, relacionamento com Deus como culto, né? A missa. O que é que nós temos lá de presença de Deus? O sacrário e o sacerdote. O sacrário local, Santo dos Santos. O que seria o Santo dos Santos no sacerdote, no tabernáculo? A gente encontra no sacrário, onde está a presença viva de Jesus Cristo. E o sacerdote, esse intermediador entre Deus e o povo. O altar, onde Jesus se dá em sacrifício por nós. A bacia ou a pia do sacerdote que fica lá atrás na sacristia. Eu nunca reparei nisso até esse estudo, mas se você olhar direitinho, você vai ver lá atrás na sacristia uma pia ou uma bacia onde o sacerdote chega, lava as suas mãos, e naquele momento de lavar as suas mãos, ele precisa manter o silêncio. Então, se você vê um chegando para a missa, apressado, para se arrumar, não fale com o padre. Deixe de fazer suas orações ali. Ele está lavando a sua mão, fazendo uma oração, que inclusive é uma oração em latim, em algumas igrejas tem até escrito em cima pia, para enquanto o padre está lavando as mãos, ele está se oferecendo, né, naquele momento ali no momento da missa, para o momento do sacrifício, né? As vestes litúrgicas, aqui embaixo eu coloquei a imagem de um sacerdote se preparando para vestir as vestes
da missa. Essas vestes, eu peguei até alguns nomes, porque cada parte das vestes de um sacerdote, ela tem um significado, da mesma forma que o sacerdote hebreu também tem um significado. Por exemplo, esse mantozinho branco aqui é chamado de amito, acho que é armito, alguma coisa assim, que preserva o padre, o homem, né? Tem que mostrar ele até um pouco apertado, para lembrar a ele que os pensamentos dele precisam estar puros, voltados para Deus durante a celebração. A alva, que é uma roupa branca, que ele veste por baixo, que mostra a ele a pureza de Deus e que ele também precisa apoiar. O símbolo, que é aquele cordão amarrado ao meio da cintura. A estola, a casula, que é como se fosse uma casinha mesmo, né? Aquela roupa grande que fica por cima da roupa do padre. E a dalmática, que aí é dada aos diáconos. Não vou entrar muito nesses detalhes aqui, não, mas só para que a gente tenha uma percepção, né, de como o Senhor já vinha implantando na cabeça incutindo na cabeça deles a importância do culto, do sacrifício, do local de encontro com o Senhor. O tabernáculo era a tenda do encontro, era o local do encontro, hoje a igreja também representa isso. E se a gente for estudar direitinho, eu estava dando uma olhada em algumas curiosidades sobre a igreja. As igrejas começaram a ser construídas em formato de cruz, né? O altar ele precisava ficar na cabeça, enquanto o povo fica na nave da igreja, o sacrário, o santo dos santos, precisa estar lá na frente, porque Cristo é a cabeça, e nós tomamos conta da nave da igreja, como se fosse a barca de Pedro, né? Nós estamos dentro dessa barca de Pedro. No altar, quando vão se colocando os vasos sagrados, o cálice do cordeiro precisa estar à direita do livro do evangeliário, o livro onde vai estar fechado, né, e depois aberto durante a cerimônia, porque simboliza a presença do cordeiro, que só ele é digno de abrir o selo. Então, tudo na nossa igreja tem um significado, todos esses detalhes. Por quê? Porque isso já foi incutido para nós desde a época dos nossos primeiros pais, para que o povo pudesse dar a importância devida ao culto do Senhor, que é o momento de relacionar o povo com Deus, e Deus com o povo. Não sei se vocês já se perguntaram isso, há muito tempo eu me perguntava, até na minha adolescência, eu perguntava assim, mas por que a igreja tem tantos ritos, né? Tem tanta coisa, a gente tem que responder tanta coisa, um senta e levanta, tantos detalhes, o altar tem que dar um jeito, a roupa do padre de outro. Mas quando a gente vem estudar o Êxodo e o Pentateuco no geral, a gente entende por quê. Deus ele é bem detalhista, para que o povo comece a compreender a importância que tem o seu relacionamento com o Pai, o seu relacionamento com o seu Criador. Né? E aí eu peguei alguns pontos que achei bem pertinentes a respeito da missa, que seria esse culto, o nosso momento de encontro com Deus, porque é lá que se renova esse sacrifício de Jesus, cordeiro imolado por nós, onde ele se deu em expiação dos nossos pecados. É na missa que em toda celebração se renova esse sacrifício de Cristo, não se repete, porque o sacrifício de Cristo ele não será repetido nunca, mas ele é renovado. Todas as vezes que estamos lá reunidos em torno do altar, fazemos aquilo que o próprio Jesus disse na última ceia, faz isto em minha memória. E aí eu peguei um trecho não sei se vocês estão conseguindo ler, mas depois vai para vocês que fiquei com preguiça de digitar. E aí eu tenho uma foto. Mas se vocês quiserem depois eu posso reproduzir para vocês. É um trecho desse livro aqui. Vocês me só dar um zoom. O livro chamado... Oi? Dá um zoom que consegue ler. Dá um zoom aqui? Eu aqui comigo posso dar um zoom e consigo ler. Pronto, aqui eu dei um zoom aqui também, eu acho que não sei se melhora para vocês. Não. Esse trecho é retirado do livro chamado... Não? Deixa eu mutar o seu mesmo. Tá, então tá bom. Deixa eu voltar. Pronto.
Esse trecho aí, ele é retirado de um livro chamado Banquete do Cordeiro. Eu estou mostrando aqui na outra tela, não sei se dá para alguém ver, depois eu posso indicar para vocês. O Banquete do Cordeiro, ele é um livro do Scott Hahn, que a gente usou, a gente usou muito ele nesses estudos. É a história de um ex-protestante, tá, que se converte à igreja a partir do momento que ele assiste a missa. Porque assistindo a missa, ele percebeu em toda a ritualística da missa o que acontece, narrado por São João no Apocalipse, toda aquela cerimônia narrada por João. E ele também vê ali os preceitos dados pelo próprio Senhor a Moisés no Antigo Testamento. E aí, nesse trecho, eu achei interessante, ele traz um trecho de um homem chamado Justino, um recém-convertido da época, do ano de 150 depois de Cristo. Ele escreve ao imperador da época, dizendo para ele o que seria a missa. Ele diz assim: no dia que se chama do sol, esse dia do sol aí é domingo, tá? Celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades e nos campos. E aí se lêem, em quanto tempo o permite, as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitar esses belos exemplos. Em seguida, levantando-nos todos juntos e elevando nossas preces, e por todos os outros espalhados pelo mundo inteiro, suplicando que nos conceda, já que conhecemos a verdade, ser encontrados por nossas obras como homens de boa conduta e observantes do que nos mandaram. Assim consigamos a salvação eterna. Terminadas as ações, nos damos mutuamente o ósculo da paz, ou seja, o abraço da paz. Depois, aquele que preside os irmãos é oferecido. Depois, aquele que preside aos irmãos é oferecido pão e uma vasilha com água e vinho. Pregando-os, ele louva e glorifica o Pai do Universo, através do nome de seu Filho e do Espírito Santo. E pronuncia uma longa ação de graças, em grego, Eucaristia, por ter nos concedido esses dons que dele provém. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, todo o povo presente aclama dizendo amém. Depois que o presidente deu a ação de graças, todo o povo aclamou. Os que entre nós se chamam ministros, dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água sobre os quais se pronunciou a ação de graças e os levam aos ausentes. Olha, isso aqui é toda a descrição do que era uma missa primitiva, do que era uma missa nos primeiros tempos, logo após o ensino de Jesus na Santa Ceia e os seus apóstolos. Ele diz para aqueles apóstolos como fazer, isso baseado na leitura do Pentateuco, das leis dos principais. Esses costumes foram se aprimorando, né, do culto antigo, foram se aprimorando até chegar aí. O Justino escreveu para o imperador. E se a gente ler direitinho, a gente vai ver toda a similaridade com a nossa missa atual. A ação de graças, a oferta do pão e do vinho, o abraço da paz, a exortação aos fiéis, né, no caso a homilia. Os ministros que ali estão vão distribuir a comunhão, e ele até coloca a palavra em grego, né? Eucaristia. Então, tudo isso aí, a gente vê todos esses preceitos já enraizados no Êxodo. O Senhor já ensinando como celebrar o culto a Ele. E a gente vai dando continuidade lá em Levítico, número, aprimorando esse culto que o Senhor já estabelecendo no meio do culto. Eu trouxe aí algumas frases que nos remetem à missa. A primeira aí vem do próprio Atos dos Apóstolos, né? Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Atos 2:42. Isso aqui era como acontecia a missa primitiva. E alguns santos da nossa igreja, que são para nós exemplo de seguimento de Cristo, né? Mostrando como é importante a vivência do relacionamento com Deus através da missa. São João Maria Vianney,
né? O Quadares diz para nós, se soubéssemos o valor, o santo sacrifício da missa, porque, ora, a missa é um sacrifício de Cristo, né? Quantos esforços faríamos para assisti-la? Outra frase aí é remetida a São Francisco de Assis. O homem deveria tremer, o mundo deveria vibrar, o céu inteiro deveria comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos do sacerdote. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, diz, em certa ocasião, Santa Teresa perguntou a Nosso Senhor. Aí é outra pessoa falando sobre Santa Teresa, né? Em certa ocasião, Santa Teresa perguntou a Nosso Senhor, Senhor meu, como posso te agradecer? Jesus respondeu a ela, assista a uma missa. E, por último, uma frase de Padre Pio de Pietrelcina, né? Que é o tanto que toda vez que eu lembro de missa, eu lembro dele, porque ninguém amou mais a missa do que São Padre Pio. Dizia, seria mais fácil o mundo sobreviver sem o sol que sem a Santa Missa. Porque, realmente, se aquele povo, no meio do deserto, precisava oferecer a Deus sacrifícios e holocaustos para a expiação dos seus pecados, e nesse culto, adorar e se relacionar com Deus, hoje, para expiar os nossos pecados, nós precisamos da Santa Missa, que é sacrifício e holocausto do próprio Cristo por nós. Ora, se antes o sacrifício de animais e o sangue derramado desses animais era suficiente para expiar a culpa daquele povo pagão, imagine o sangue e a carne do próprio Deus vivo, do próprio Filho de Deus sobre o altar. Né? Daí nós vemos a importância da Santa Missa e como ela foi implantada, incutida no coração do povo desde o Êxodo. E aí, no final, eu faço um pequeno apanhado do que foi o livro do Êxodo para nós. O livro do Êxodo pode ser dividido em 6 partes, né? Divididas ao longo de 40 capítulos. E aí ele nos dá da opressão até a libertação do Egito, do capítulo 1 ao capítulo 21. A caminhada no deserto rumo ao Sinai, que é onde Deus manifesta para o povo, já tem se manifestado, vai se manifestar para o povo. A aliança estabelecida ali no Sinai, a regulamentação do culto, a construção do santuário e a eleição dos ministros, o aparecimento do bezerro de ouro, que aí foi a quebra dessa primeira aliança. O povo quebrou a primeira aliança na hora daquele bezerro. Horrível esse bezerro, irmão. Bezerro, não sei para que ele apareceu nessa hora. Mas a misericórdia do Senhor nos perdoou e renovou conosco a aliança. Também podemos chamar a segunda aliança, a partir do capítulo 31 do Êxodo. E, por fim, nós vemos a construção e a ereção do santuário, a partir do capítulo 35. Só que aí, como eu disse, a gente não lê, no final do Êxodo, a entrada desse povo na Terra Prometida. A gente só vê mais na frente. Até Deuteronômio, é Deus ainda reforçando, atualizando essas leis e preceitos que ele quer passar para o povo, para que realmente o culto do povo de Deus ao seu Senhor possa ser perfeito e inabalável. Amém?